Se tu tem um e-commerce e usa tráfego pago para vender pelo Facebook, pelo Instagram e não está tendo resultados, acompanha esse vídeo aqui porque eu vou te mostrar os principais erros no tráfego pago do Facebook e do Instagram que te impedem de vender. E caso tu não me conheça, meu nome é Lucas, eu sou especialista em marketing digital e tráfego pago, trabalho na área aí há mais de 5 anos e te convido a me acompanhar nas redes sociais, Instagram, YouTube e conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Bom, primeiro erro que a gente vê com muita frequência para quem vai usar tráfego pago para vender no e-commerce é aquilo que já é batido, que todo mundo fala, mas que as pessoas ainda deixam passar, que é testar criativos. A gente tem muito pouco teste de criativo na média do mercado, tá? Pra gente ficar num exemplo, eu tava vendo um vídeo no TikTok esses dias atrás que uma moça, ela testou em uma ação que deu super certo pra ela, cerca de 40 criativos. Quantas vezes tu testou tudo isso de criativos? Eu posso dizer assim que a média que os clientes trazem é em torno de 3 a 5 criativos. Tem clientes que chegam a trazer um criativo pra gente testar, mesmo que a gente peça. Então isso é uma recomendação da própria Meta Ads, do próprio Facebook, do próprio Instagram, que a gente teste criativos. Quanto mais criativos a gente testar, maiores são as chances de acertarmos o público, a oferta, enfim, de fazer o negócio funcionar. Bom, então eu separei aqui alguns pontos que eu acho que são importantes em relação aos criativos, quando a gente pensa sobre testar mais criativos, né? O primeiro deles é pouca quantidade, então eu já abordei isso. Depois a gente pode pular para poucos formatos. Ou seja, geralmente a pessoa ela fica muito apegada a um único formato de criativo. Ela viu ali, por exemplo, que o carrossel ele está performando bem, aí ela fica só no carrossel. Então você tenta isso, tenta variar um pouco os formatos que tu está fazendo até encontrar outros padrões que venham a funcionar. Não aborda as dores do público. Então, se tu faz uma pesquisa do teu público, tu vai entender ali as principais dores dele. Tu tem que saber transformar, trazer essas dores para o teu criativo, para tentar atrair o público que vai realmente comprar de ti. A gente precisa lembrar que cada vez mais a Meta Ads ela está automatizando a questão dos públicos, então a segmentação está ficando cada vez menos eficiente, está cada vez mais automático a meta encontrar o público. Então vai partir do nosso criativo essa segmentação, essa filtragem do público. Então a gente tem que conseguir trazer no criativo aquilo que conversa com o público. Qual é a dor do público? Qual é o perfil do público? A gente tem que conseguir trazer e transmitir isso no criativo. Também tem a questão da pouca criatividade, né? Então, tu usar poucos elementos criativos, tu variar pouco os formatos, tu trazer poucas ideias, isso parte muito do não analisar o mercado. Então, tu não entra lá na biblioteca de anúncios para ver os tipos de criativos que teus concorrentes estão fazendo. Se tu não fizer esse processo, tu não vai ter novas ideias. A questão da criatividade eu também acho interessante que a gente deixe pontuado aqui o medo que as pessoas têm de testar coisas novas. Quando na verdade tu tem que tentar trazer aquilo que funciona para aquela rede social que tu está usando e que o público quer realmente ver. Então, se é comédia, talvez tente fazer anúncios mais engraçados para chamar a atenção. O segundo problema é que ele pega muito, interfere muito no resultado é a instalação do pixel. O pixel, caso tu não saiba, ele é aquela linha de código que a gente bota no site e com ela o Facebook ele consegue entender quem é teu público, o que ele está fazendo ali dentro do site. Essa linha de código, essa ferramenta, se ela estiver mal instalada no teu site, pode causar problemas, porque ela vai estar enviando os dados errados pro teu gerenciador de anúncios, pro Facebook. E aí dessa forma o Facebook ele não vai conseguir entender quem é teu público ideal e para quem ele precisa mostrar o teu criativo. Basicamente o que acontece? As pessoas elas acabam instalando as conversões nas páginas erradas. Caso tu não lembre o que é uma conversão, a conversão ela é aquela ação que a gente quer acompanhar naquela campanha. Então, por exemplo, digamos que a tua campanha, o objetivo dela é gerar vendas. Uma conversão nessa campanha vai ser a ação de compra que o cliente vai fazer lá dentro. Muitas vezes acontece dessa conversão, essa ação, ela está no lugar errado. Em vez dela estar lá na página final de compra, ela está
na página de adição ao carrinho, ou ela está num botão, ou ela está em algum lugar que está sendo disparado 2 ou 3 vezes. Isso vai causar problemas porque o Meta Ads não vai conseguir entender exatamente quem é o teu público ideal. E aí o último ponto que eu considero extremamente importante, que precisa ser corrigido para a gente gerar mais vendas, né, e não gastar dinheiro de forma errada dentro do Meta Ads, é o tipo de campanha que a gente vai escolher, né? Que às vezes a gente pode escolher ou a conversão errada ou realmente configurar errado a campanha. Para isso, a gente vai entrar aqui no gerenciador de anúncios para a gente conversar um pouquinho a respeito. Eu estou aqui no meu gerenciador de anúncios. Quando eu clico em criar aqui na esquerda, ele vai me aparecer as possibilidades de campanhas que eu tenho. Então tu vê aqui que a gente tem ali uma série de campanhas. Tudo começa aqui. O que tu quer com essa campanha? A gente está falando aqui no e-commerce que está focando em vender. Então, que tipo de campanha que eu tenho que escolher? Vendas. Muita gente tende a escolher tráfego primeiro. Só que, cara, tráfego é um tipo de campanha que o objetivo é só gerar visitas para o site. Então, independe para o Facebook se essas visitas vão comprar ou não. Se tu escolher tráfego, ele vai entender que o resultado que tu quer é visitas. E aí pode ser pessoas dispostas a comprar, pessoas não dispostas a comprar, desde que lote teu site de visitantes. O que acontece na maioria dos casos? Tua taxa de conversão vai lá embaixo, porque as pessoas não estão comprando. Então entenda o seguinte, quando tu for definir o objetivo da campanha, defina exatamente aquilo que tu quer. E aqui entra um outro ponto que as pessoas costumam errar no conjunto de anúncios aqui, que é, primeiro, a meta de desempenho. Então, tu tem que definir a meta de desempenho em pelo menos maximizar o número de conversões. O que ele vai fazer? Ele vai tentar correr atrás do maior número de conversões que a tua campanha quer perseguir. Que no caso aqui seria vendas, né? Se tu botar outro, por exemplo, maximizar o número de visualizações da página de destino, essa aí de exemplo, o que vai acontecer? Ele vai tentar trazer o maior número de pessoas que vão pelo menos carregar a página para onde tu está enviando essa pessoa. Então, não necessariamente vai gerar vendas. Define o pixel aqui e aqui entra uma outra paradinha, que é o evento de conversão. O evento de conversão, como eu expliquei antes, é aquilo que a gente quer que a campanha faça. Então, tu tem que definir exatamente o que tu quer. Se tu botar adicionar ao carrinho, tu vai ter gente adicionando ao carrinho, não necessariamente vendas. Considerando que aqui o foco é vender no teu e-commerce, bota num primeiro momento comprar. Feito isso, a campanha ela tá bem configurada. E aí, fazendo todo outro processo, tu pode já testar ela para gerar vendas. Evitando esses erros básicos, tu já vai sair na frente dos teus concorrentes e eu tenho certeza que já vai começar a gerar vendas. Mas, se tu sente que ainda precisa de ajuda com o tráfego pago do teu negócio e para gerar vendas pela internet, entre em contato comigo. A minha consultoria ela é focada em estratégias de tráfego pago e de marketing digital e com certeza vai te ajudar a vender mais pela internet.